Olá, meus caros alunos e alunas, bom dia a todos. Aqui quem está falando é o professor Paulo Henrique. E pessoal, eu gostaria de começar esse novo momento. Eu gostaria de introduzir nossa aula de uma forma diferente, certo? Então, gostaria de ler para vocês uma frase de Paulo Freire que diz o seguinte: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Pessoal, aqui eu acho uma frase super importante, né? Porque é o seguinte, não vamos achar que a educação ela vai por si mudar o mundo, mas a educação ela pode mudar a sua vida, ela pode te dar uma perspectiva de vida, ela pode te dar melhorias para a sua vida e você pode mudar o mundo a partir disso, beleza? É, então, pessoal, é só a meio de apresentação, né? Acredito que parte dos pais dos meus alunos vão ter acesso a esse vídeo também. Então, eu sou o professor Paulo Henrique, é, estou me formando em matemática, né? Sou licenciado em matemática, já tenho experiências como professor em outras escolas, já atuei em algumas escolas do município e agora estou com muito prazer dando aula aqui no Sabindo, com esse pessoal aí, com essa equipe maravilhosa, beleza? Tô deixando aqui embaixo, pessoal, meu e-mail e o meu WhatsApp, pois a gente fica trocando informações. Quero que vocês me passem atividades, resoluções, para que a gente possa fazer as devidas correções, tudo bem? Pessoal, gostaria de começar a nossa aula de uma forma diferente, certo? Então, vou começar falando um pouco sobre o Covid-19. Acredito eu que todo mundo aqui já está careca de ouvir falar sobre o coronavírus, né? Já passa em todos os jornais, em rádio, revistas e tudo mais. Mas eu não me canso também de falar isso para vocês, certo? Uma orientação a mais nunca vai ser demais. Então, vamos começar fazendo aqui uma leitura, certo? Você sabia? Ficando em casa e tomando os cuidados necessários, você se protege e assim também as pessoas que você ama. Claro, se você evita o contato com outras pessoas que possivelmente possam estar contaminadas, você está evitando que você prolifere ainda mais essa pandemia, certo? Você pode, no meio da rua, adquirir este vírus e chegar e transmitir para as pessoas de casa. Então, se você se protege, automaticamente você protege o próximo, você protege as pessoas que você ama. E aqui, pessoal, separei para vocês algumas orientações que são recomendadas pelos profissionais da saúde. São elas: cobrir a boca e o nariz ao espirrar, perdão. Isso é essencial, né, pessoal? Já que você pode estar próximo a outras pessoas e acabar contaminando outras pessoas, caso você esteja contaminado, e graças a Deus estamos todos bem. Lavar as mãos, então é sempre importante que você mantenha-se bem higienizado, que você lave as mãos com sabão, com detergente, sabonete, não importa, pessoal, é importante que você mantenha a sua higiene. Utilizar álcool gel sempre que possível, certo? Manter-se a 1 metro de distância de pessoas doentes. Pessoal, não vamos achar que isso é uma certa forma de rancor, de desprezo, certo? Isso é uma forma de se cuidar, de se proteger, de proteger o próximo, tudo bem? Fique em casa, respeite a quarentena, pessoal. Evite que esse vírus se prolifere ainda mais, pessoal. Limpar objetos e superfícies tocadas frequentemente, isso é de suma importância também, certo? Evitar tocar nariz, olhos e bocas antes de limpar as mãos, beleza? Pessoal, eu achei uma charge super importante e eu gostaria também de compartilhar com vocês, certo? Mas antes vamos fazer aqui a leitura desse trecho que eu botei aqui na esquerda, certo? Fala o seguinte: o que mais mata é a ignorância. Siga as orientações dos profissionais da saúde. Proteja-se. Proteja quem você ama. Cada pessoa faz falta para alguém. Pense nisso. Não se trata só de você, e sim de todos nós. E aqui, pessoal, tem uma chargezinha que ela retrata bem o que eu acabei de falar, certo? Onde a gente vê que um jovem, e a gente sabe também que uma pessoa jovem, ela tem bem mais imunidade do que as pessoas que estão no extremo da vida, como crianças recém-nascidas ou os idosos, né? E aqui diz o seguinte: o jovem vai descendo no metrô, né? Aí ele fala o seguinte: eu sou jovem e forte, esse vírus não vai me matar. Aí de repente ele espirra, né, com a mão na boca, não seguir a orientação dos profissionais da saúde, que recomenda que você bote o cotovelo na frente quando você for espirrar ou tossir ou algo do tipo, né? E aí ele acabou botando a mão.
o que já é um erro. E aí o que foi que aconteceu? Ele saiu tocando nesse corrimão do metrô até lá embaixo. Em seguida, pessoal, passou uma senhorinha de idade, tocou nesse mesmo corrimão e o que aconteceu? Ela tocou o rosto com a mão dela já contaminada pelo vírus daquele jovem e em seguida ela foi parar no hospital, né? E aí uma pessoa dessa, pessoal, ela pode chegar até um óbito, visto que ela é uma pessoa que tem baixa imunidade, tudo bem? Então não se trata só de você, pessoal. Falo aqui mais uma vez, não se trata só de você, certo? Você é jovem e forte, mas pense no próximo, pense nos seus avós, pense nos seus irmãos recém-nascidos, certo? Vamos se proteger, pessoal, e evitar que essa pandemia se prolifere ainda mais, tudo bem? Já entrando na nossa aula, pessoal, aqui eu tenho um plano de aula, né? Esse plano de aula é mais voltado para os nossos coordenadores e diretor e a direção da escola, certo? Mas aqui tem alguma coisa que vai interessar para a gente, certo? Quanto ao bloco de conteúdo, a gente está estudando os números reais, potências e radicais, né? A habilidade que a gente vai estudar aqui, desenvolver, aliás, segundo a nova BNCC, é o que? Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de medidas de reta cujo comprimento não é expresso por número racional, como as medidas de diagonal de um polígono e a altura de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade, por exemplo, né? E aí, pessoal, os objetivos dessa aula, quais seriam os objetivos, né? Compreender a necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta, né? E o objetivo principal dessa nossa aula, acredito eu, que seja revisar os conteúdos já estudados, certo? Então a gente vai reforçar um pouco do que a gente já viu, inclusive, quando você estiver assistindo essa aula, oriente que você esteja com seu livro de matemática, com seu caderno e sua caneta, lápis e borracha em mãos, tá bem? Desenvolver a habilidade de realizar operações envolvendo cálculo de área, em específico utilizando o triângulo retângulo, certo? A gente vai ver isso mais na frente. Conteúdo programático. Essa apresentação de slide que a gente está tendo contato agora. E a gente vai ter também a resolução de exercícios propostos. O que é que acontece? Durante essa videoaula, eu vou orientar vocês que pausem o vídeo, que vocês façam a resolução de alguns exercícios, assim, tentando desenvolver mais aí um conhecimento, tudo bem? Mas eu também vou disponibilizar em PDF todos os exercícios que eu vou disponibilizar nesse mesmo slide, tudo bem? Os recursos didáticos, que é o material didático, né? O nosso livro do nono ano, a tecnologia de comunicação, né? Caderno, lápis, borracha e o que mais a gente precisar, tudo bem? Revisão de matemática, pessoal. Então, nessas nossas aulas de revisão, a gente vai ver o que? A introdução ao conjunto dos números reais. Vamos ver também as propriedades da potenciação, as propriedades da radiciação e também lista de exercícios, bem? Pessoal, é interessante que vocês anotem isso no caderno de vocês, certo? Porque aí vocês podem não se submeter apenas a essa videoaula, mas que você fique preparado, já que as nossas aulas vão ficar acontecendo todas as terças-feiras. Então, você já estuda o próximo conteúdo para quando for na próxima aula da outra semana, você já esteja por dentro. Então, você já venha com conhecimento de casa, certo? E aí vai ficar mais fácil ainda a gente se entender, tranquilo? Então, pessoal, dando início aqui aos nossos estudos de conjunto dos números reais, a gente vai começar aqui pela definição de conjunto. O que é que diz aqui, ó? Definimos conjunto como sendo um agrupamento de elementos que apresentam características em comum, como, por exemplo, o conjunto das frutas. Podemos incluir, então, uva, maçã, banana e várias outras frutas, pessoal. Observe que uva, maçã e banana, elas têm uma coisa em comum. E o que seriam essa coisa em comum entre elas? Todas elas são frutas. Então eu posso pegar todos esses elementos e englobar ele todo em um único conjunto chamado de conjunto das frutas. Professor, ainda não entendi. Então vamos fazer o seguinte. Assim podemos representar um conjunto de duas maneiras. Vejamos. Matematicamente, pessoal, a gente tem essa forma escrita que a gente vai fazer o seguinte. Para representar um conjunto, você utiliza uma letra maiúscula. Nesse caso, eu utilizei um F, porque a gente está falando de frutas, então o F vai me lembrar frutas. Em seguida, o sinal de igualdade. E aí, entre chaves, pessoal, que são esses símbolos aqui, a gente vai botar cada elemento separado por vírgula, certo? Então temos aqui uva, maçã, banana. Eu utilizei essas reticências, pessoal, porque significa que existem várias outras frutas, certo? Não quer dizer que isso aqui é
é um conjunto infinito, certo? O que não vai levar o caso a gente estudar os tipos de conjunto até então, já que a nossa prioridade aqui é estudar o conjunto dos números reais, beleza? Professor, eu posso representar um conjunto de uma outra maneira? Claro que sim, pessoal. Você pode representar um conjunto através de um diagrama. Como seria esse diagrama? Nesse caso aqui, pessoal, eu utilizei uma espécie de um balão. E aí fora do balão estou botando a letra F para representar que é o conjunto das frutas. E dentro do balão estou botando cada elemento, né? São eles uva, banana e maçã. Então, contanto que todos os elementos estejam dentro desse balãozinho, eles estão fazendo parte do conjunto. Tudo bem? Agora é a sua vez. Quais outros conjuntos podemos citar? Pessoal, peço a vocês que deem uma pausa aí no vídeo, peguem o caderno de vocês, o lápis, e aí vocês comecem a escrever outros tipos de conjunto que possam vir à memória de vocês. Peço ainda mais, pessoal, que vocês façam das duas formas, a forma escrita e também a forma em diagrama. Tudo bem? Então pausa o vídeo aí e até mais. E aí, pessoal, conseguiram? Mandem para mim, mandem fotos para mim no WhatsApp, mandem no meu e-mail que eu disponibilizei no início da aula, certo? Para a gente fazer as devidas correções, certo? Então a participação de vocês, pessoal, é essencial para que a gente tenha um resultado positivo nessa modalidade de ensino que a gente está submetendo agora, tudo bem? Então, pessoal, vou citar aqui para vocês alguns outros tipos de conjunto, né? O conjunto dos veículos, por exemplo, representado pela letra V. Dentro de chaves eu estou botando cada elemento separado por vírgula, né? São eles: carro, moto, ônibus, né? Então todos esses elementos fazem parte do conjunto dos veículos. Um outro exemplo: o conjunto das cores: azul, verde, amarelo. Um outro conjunto: o conjunto dos animais: cachorro, gato, macaco, né? Pessoal, se eu quisesse representar cada um desses conjuntos através de um diagrama, como é que ficaria? Desenharíamos um balão, representaríamos esse balão com uma letra maiúscula e dentro do balão cada elemento, tudo bem? Então vamos ver como é que fica o conjunto dos veículos. É um balãozinho e dentro do balão temos o carro, a moto e o ônibus. Vamos ver como é que fica agora o conjunto das cores. O Czão maiúsculo ali, azul, verde, amarelo, tudo dentro do balão. E por fim o conjunto dos animais. Temos aí cachorro, macaco e gato, tudo dentro do balão. Então está obedecendo aí a regra dos conjuntos. Então, ok, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa ideia de conjunto, que vocês possam aplicar, né, e aí desenvolver algumas habilidades quanto a isso. Mais adiante aqui, pessoal, matematicamente, o conjunto dos reais é representado pela letra maiúscula R e é formado pelos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Veja a representação numérica de cada um desses conjuntos. Então, pessoal, aqui representado pela cor azul, temos o conjunto dos números naturais, que a gente já estudou, pessoal, esses conjuntos desde o 6º ano até o presente momento. E o que é que diz? É representado por todos os números positivos. Seu símbolo é o N maiúsculo. Então a gente tem aqui, pessoal, a representação dos naturais, ó. N maiúsculo igual. E aí entre chaves, pessoal, eu estou digitando todos os números positivos, né? São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utilizei reticências, pessoal, porque eles são infinitos números positivos, beleza? O conjunto dos números inteiros. Esse conjunto ele é formado pelos elementos do conjunto dos números naturais e os números inteiros negativos. Ele é representado pela letra maiúscula Z. Então, pessoal, a gente tem um conjunto aqui Z representando o conjunto dos inteiros, né? E ele vai desde o menos infinito, né, até o mais infinito. Professor, não entendi. Pessoal, a gente vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Pessoal, todos os números positivos e negativos, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, beleza? O conjunto dos números racionais, aqui representado pela cor roxa, né, representado pela letra maiúscula Q, pertence a esse conjunto os números naturais, os inteiros, decimais, fracionários e dízima periódica, né? Então aqui, pessoal, representando o conjunto, temos aqui o Q maiúsculo, né, representando os racionais, e aí entre chaves temos todos os seus elementos, né? O menos 2, o menos 1,23, o menos 1,
o 0, o 1, o 2, o 2,5. Então, pessoal, observe que nesse conjunto, além dos números negativos e positivos, temos também os números decimais, que são os números com vírgula, né? A gente poderia ter também aqui, pessoal, os números fracionários, que são aqueles que são escritos na forma de fração, beleza? Mais adiante, pessoal, a gente tem o conjunto dos números irracionais. Então, eu quero que vocês tenham uma atençãozinha para uma particularidade desse conjunto, beleza? O que é que diz aqui, ó? Esse conjunto é formado pelos números que são dízimas não periódicas, ou seja, decimais infinitos que não possuem uma repetição de números após a vírgula. É representado pela letra maiúscula I. Pessoal, eu acabei de falar para vocês que os racionais, né, que era o conjunto que a gente viu anteriormente, ele podia ser os positivos, negativos e aqueles representados na forma decimal, ou seja, que tem algumas casas após a vírgula. Nesse caso aqui do irracional, pessoal, ele também tem algumas casas após a vírgula. Mas qual é a diferença do irracional para o racional? Pessoal, os números irracionais, eles apresentam infinitas casas decimais após a vírgula. Tudo bem? Um exemplo, pessoal, é o π. Lembra que a gente vem estudando o número π? O π, você podia obter ele através da divisão entre o comprimento do arco de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, a gente encontraria o valor de π. E π ele é aproximadamente 3,14. Mas a gente sabe aí, pessoal, que o número π ele vai de 3,14, 16, 18 e assim sucessivamente. Pessoal, o número π ele é imenso, imenso, né? Inclusive tem aqui no nosso livro de matemática, na página 13, uma curiosidade bastante importante, né? Que fala o seguinte, ó. No início de 2013, Ed Carroll, um pesquisador afiliado à Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, usando 24 computadores, conseguiu representar o número π com 8 quatrilhões de dígitos. Então você imagine, pessoal, a imensidade do número π, né? Já que são 8 quatrilhões de dígitos, beleza? Por fim, pessoal, temos aqui o conjunto dos números reais, né? Ele possui todos os conjuntos descritos acima ou anteriormente, e a sua representação numérica é representada pela letra R maiúscula. Pessoal, o conjunto dos reais ele é nada mais nada menos do que o conjunto de todos esses outros conjuntos que a gente já viu anteriormente, beleza? Perdão. Veja agora como podemos representar o conjunto dos reais por meio de diagramas. A relação estabelecida na imagem a seguir é de inclusão, ou seja, um conjunto está contido em outro conjunto. Então, pessoal, vamos pensar da seguinte maneira. Temos aqui o conjunto dos números naturais. Pessoal, quem são os números naturais? São todos os números positivos, certo? Depois dos naturais, pessoal, quem é que vem? Os números inteiros. E quem são os números inteiros? São todos os números naturais, mas também os negativos, né? São todos os positivos, mas também os números negativos. Em seguida, pessoal, a gente tem também os números racionais, ou seja, os números que podem ser escritos na forma de fração ou na sua forma decimal, utilizando a vírgula e algumas casas decimais, né? Então, ele pode ser também positivo ou negativo. Portanto, os números naturais e os inteiros fazem parte do conjunto dos racionais. E aí, pessoal, eu falava para vocês que o irracional, que é o próximo conjunto que a gente vai editar aqui nesse diagrama, ele é o conjunto dos números que estão representados na forma decimal, que ele possui infinitas casas, né? Então, ele vai ficar aqui, ó, dentro do conjunto dos racionais. Pode ser ele positivo ou negativo, tudo bem? Pessoal, todos esses conjuntos, eles compõem um único conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, beleza? Professor, estou um pouco confuso, ainda não compreendi. Pessoal, faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho o vídeo, assiste mais um pouco, se for possível, dá uma olhada em outras videoaulas no YouTube, certo? De repente, tem um outro professor que explica melhor, tem uma didática melhor, e aí ele pode complementar uma informação que eu deixar a desejar, ou vice-versa, né? E aí tudo vai agregar ao seu conhecimento, pessoal. Inclusive, ao final dessa aula, eu quero disponibilizar para vocês algumas sugestões de professores que vocês podem estar assistindo videoaulas no YouTube, pessoal. Eu, desde o meu ensino médio, né, eu acompanho alguns professores no YouTube e estes me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje, tudo bem?
Perdão. Representação dos conjuntos na reta numérica, certo? Então, pessoal, a gente tem aqui uma reta numérica. E aí a gente pode perceber, pessoal, que a gente tem os números naturais, são os positivos, os inteiros, que são os negativos, os racionais, que são escritos nas formas decimal e nas formas de fração. Temos os números racionais, né, radical aqui, os números com vírgula. Os irracionais, que por exemplo temos aqui o π, que ele possui infinitas casas decimais. E o real, conjunto dos reais, que ele engloba todos eles, certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam agora? Dê uma pausa aí no vídeo, certo? E eu quero que vocês tentem representar cada um desses conjuntos aqui, colorido no canto inferior da nossa tela, do lado esquerdo. Eu quero que vocês representem cada um desses conjuntos utilizando essa reta numérica que está aqui em cima. Beleza? Então dá uma pausa no vídeo aí e até mais. E aí, pessoal, conseguiram? Manda uma foto para mim de como vocês fizeram, certo? Para me ver os seus acertos, os seus erros, para que a gente possa fazer as devidas correções, tudo bem? Então, pessoal, o conjunto dos números naturais, né, como a gente sabe, são todos os números positivos. Então, a gente tem aqui o que? O 0, o 1, o 2 e o 3, especificamente dessa reta numérica, tá? O conjunto dos números inteiros, pessoal, são todos os números positivos, mas também os números negativos. Então, a gente tem o que? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O conjunto dos números racionais, pessoal, são os que a gente pode escrever na forma de fração e na forma decimal, certo? Mas, pessoal, ele inclui todos esses outros que a gente utilizou anteriormente, os inteiros e os naturais. Então, por isso ficou o quê? Menos 2, menos 1,5, menos 1, menos 1 meio, 0, 1 meio, 1, 0,5, 2, 5 meios e 3. Pessoal, eu não botei o π aqui nessa parte, certo? Mas vale ressaltar que o π, ele também é um número racional. Mas os outros números racionais, eles não são um irracional. O conjunto dos números irracionais, pessoal, representado pela letra I, a gente tem apenas aqui o π, já que ele é o único que apresenta infinitas casas decimais após a vírgula, beleza? E o conjunto dos reais, pessoal, ele é a união de todos esses outros conjuntos que a gente já viu anteriormente, né? A gente pode ver aí, menos 2, menos a raiz de 3, menos 1 meio, 0, 1 meio, 1, raiz de 2, 0,5, 2, 5 meios, 3 e π, né? E aí, pessoal, a gente vai entrar aqui agora fazendo uma breve introdução ao triângulo retângulo, né? Vocês podem acompanhar aí os conteúdos a partir da página 14, onde fala a geometria e a descoberta do número irracional. Esse é o nosso capítulo 1, certo? Então, pessoal, a gente tem aqui um triângulo retângulo, certo, né? E aí diz o seguinte aqui em cima, ó. Aprendemos nesta unidade que em um triângulo retângulo qualquer é possível estabelecer relações de medida entre seus lados e seus ângulos. Vejamos a seguir. Pessoal, primeira coisa, qual é a particularidade, né, que vai caracterizar um triângulo retângulo, pessoal, né? Um ângulo reto, pessoal. Um triângulo retângulo, ele vai apresentar em um de seus ângulos internos um ângulo de 90 graus, certo? Então é isso que vai caracterizar aí pra gente um triângulo retângulo. Onde A, B e C, pessoal, são os vértices do triângulo. Professor, o que são os vértices do triângulo? Pessoal, os vértices do triângulo são os pontos que deram origem à formação deste, né? Então vejamos aqui a animação, ó, os pontinhos em A, B e C, certo? E os catetos, pessoal, a gente tem aqui duas letras e acima a gente tem uma barra, certo? O que é que isso quer dizer? Matematicamente se lê da seguinte forma: segmento de reta que vai de A até B. Da mesma forma temos que é um segmento de reta que vai de B até C. Então esse segmento de reta AB e o segmento de reta BC, estes dois são os catetos do nosso triângulo retângulo. Vejamos agora na animação. E por fim, pessoal, temos aí a hipotenusa, né? Que é um segmento de reta que vai de A até C.
Pessoal, como identificar a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, ela é o maior lado de um triângulo retângulo, certo? Aí você se pergunta aí, mas professor, nem sempre uma imagem pode estar nítida e a gente vai poder identificar qual seria o maior lado do nosso triângulo retângulo, ou seja, a nossa hipotenusa. Pessoal, muito simples, né? A hipotenusa ela vai estar sempre oposta ao ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Observe aí a representação pela seta, certo? Então vai aí essa dica aí, beleza? Mais adiante aqui, pessoal, a gente vai entrar no teorema de Pitágoras, né? Pitágoras, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi esse cara da barbona aqui, né, do nosso lado direito. Ele foi um filósofo, pessoal, foi um matemático, astrônomo e músico também, né? Ele foi um grego pré-socrático. E o que é isso? Ele veio antes de Sócrates, né? Então ele tem alguns teoremas, algumas contribuições antes de Sócrates. Pouco se sabe sobre a vida do pensador pré-socrático, devido à distância histórica que o separa de nós. O que se sabe em geral advém de antigos historiadores e filósofos, como Heródoto, Xenófanes e Aristóteles, né? Pitágoras ficou bastante conhecido por ter fundido seus conhecimentos de filosofia, astronomia, geometria e músicas em uma seita, angariando seguidores fiéis de sua doutrina, né? O pitagorismo. Então, pessoal, isso aqui é só meio de informação, certo? Peguei essas informações sobre Pitágoras no Brasil Escola, um site que vou disponibilizar no final nas referências bibliográficas. E aqui, pessoal, continuando a nossa aula, fala o seguinte, né? O teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Professor, como assim? Pessoal, vamos lá. Temos aqui um triângulo retângulo, né? Já que aqui tem um ângulo reto. Esse triângulo é representado pela cor branca, né? E aí, pessoal, quem seria a nossa hipotenusa? Nossa hipotenusa, ó, oposta ao ângulo reto, é o nosso C. E quem são os nossos catetos? O cateto A e o cateto B. Então, pessoal, formulando matematicamente o teorema de Pitágoras, temos que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado de C, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o quadrado de A mais o quadrado de B. Então isso aqui tem que satisfazer o teorema de Pitágoras, né? Então vejamos que esse triângulo aqui, pessoal, ele possui como valor numérico de A 3 unidades, já que a gente tem 3 quadradinhos aqui, né? E aí a gente tem mais 3 também aqui na vertical. Já o lado B, pessoal, nosso outro cateto, ele possui 4 unidades de comprimento, né? E então a gente forma aqui um quadrado 4 por 4. Observe, pessoal, que esse quadrado maior, que é o quadrado da hipotenusa, ele deve ser igual à soma desses dois quadrados, né? Então, se aqui a gente tem 16 quadrados e aqui a gente tem 9, se somarmos, a gente tem que seja igual a 25, satisfazendo aí o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Professor, ainda não entendi. Simples. A gente vai fazer aqui agora uma atividade, certo? E aí a gente vai poder entender melhor o conceito matemático através desse teorema de Pitágoras, né? Vejamos então a aplicação do teorema de Pitágoras. Exemplo. Pessoal, esse exemplo eu retirei ele da página 15 do nosso livro didático, certo? Lá na parte inferior do nosso livro. E aí fala o seguinte, ó. A figura a seguir representa um triângulo retângulo isósceles, cujo maior lado mede x. E cada lado congruente mede uma unidade de comprimento, né? Qual é então o valor numérico de x? Pessoal, só meio de informação, certo? Um triângulo retângulo isósceles, né, esse nome quer dizer que ele possui seus dois lados iguais. Então, em um triângulo isósceles, dois lados devem ser congruentes, ou seja, iguais. E aí, esse outro lado aqui, pessoal, que ele vai ficar oposto ao ângulo reto, é o que a gente vai chamar aí de hipotenusa. Temos então a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Pessoal, é de suma importância que façamos a anotação dos dados, pessoal. Isso é crucial para a resolução de qualquer exercício. Então, se você está fazendo uma atividade de matemática, ou se você está fazendo uma prova interna, ou se você está fazendo uma prova externa, ou se você está fazendo um concurso público, pessoal, é de suma importância que você anote cada dado que a questão te forneça, certo? Pensando nisso, pessoal, a gente vai anotar aqui todos os nossos dados. Ó. Observando aqui o nosso triângulo, quem seria o nosso A? O nosso A, ele é igual a x. Quem seria o nosso B? O nosso B é igual a 1, tá aqui.
E quem seria o nosso C? Também 1. Já que a gente tem todos os dados anotados, pessoal, e temos também aqui o teorema adotado para a resolução desse tipo de questão, então a gente vai à resolução, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse teorema e fazer agora as devidas substituições, começando por A ao quadrado. Quem é o nosso A ao quadrado? Pessoal, o nosso A é x, então a gente vai escrever x ao quadrado, beleza? Isso vai ser igual a quê? A B ao quadrado. Mas quem é B? O nosso B, ele vale 1, então 1 ao quadrado. Mais C ao quadrado. E quem é o nosso C? O nosso C é 1, então também 1 ao quadrado. Isto implica que x ao quadrado vai ser igual. Pessoal, o que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é a mesma coisa, pessoal, que 1 vezes 1, ou seja, 1. Então, nesse caso, a gente vai ter o que? 1 mais 1, né? Isto implica dizer que x ao quadrado vai ser igual a 1 mais 1, que isso vai ser igual a 2, beleza? Professor, concluímos aqui a nossa questão. Pessoal, observe que aqui está pedindo o valor numérico de x, e não de x ao quadrado. Mas, professor, como que a gente vai fazer para a gente eliminar esse quadradozinho do x aí? Simples, pessoal. Lembra que eu falava para vocês sobre operação inversa para a gente eliminar algum termo que necessitamos? Então, o inverso da potenciação, a gente tem a radiciação. E já que a gente tem uma potencial quadrada, devemos usar aqui também uma raiz quadrada. Então, se eu adicionar uma raiz quadrada no primeiro membro, por obrigação, eu tenho que adicionar também aqui no nosso segundo membro. Vejamos. Isto implica dizer que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz de 2. Pessoal, quando a gente tem uma raiz quadrada de uma potência ao quadrado, o que é que acontece? A gente elimina a raiz e o nosso expoente, beleza? Então veja aí que a gente passou um tracinho em cima da potência e da raiz, sobrando para a gente apenas o x igual a raiz de 2, que é a nossa resposta, beleza? Observe a representação geométrica do exercício anterior. Então, pessoal, a gente observa aqui o triângulo ABC, supomos que seja o triângulo da resolução anterior. E vamos observar, pessoal, que esse quadradão maior seria a nossa hipotenusa. E ele deve ser igual à soma desses outros dois quadrados. Observe que temos um quadrado e aqui também um quadrado. Então, esse quadrado maior, ele deve possuir dois quadrados. Então, se a gente unir essa parte com esta parte, formamos uma unidade quadrada. E se juntarmos essas outras duas partes, formamos aí também outra unidade quadrada, formando assim duas unidades quadradas, satisfazendo o teorema, né? E aí diz aqui o seguinte do ladinho, não? Observe que o quadrado formado pelo maior lado, ou seja, a hipotenusa, corresponde à soma do quadrado dos lados menores, que são os catetos, satisfazendo assim o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pessoal, agora é a sua vez, certo? Com o auxílio do livro e com o embasamento de nossas aulas e da presente revisão, encontre o valor numérico de x nos seguintes triângulos retângulos. Pessoal, vocês podem dar uma utilizada no material aí na página 15, na página 16, na 17 também. E a gente tem aí algumas resoluções de exercícios resolvidos desse tipo de conteúdo, certo? Além do mais, pessoal, vocês podem pesquisar na internet como resolver o teorema de Pitágoras. Então vocês têm inúmeras oportunidades, inúmeros auxílios para a resolução dessas atividades, né? Então eu espero que vocês com seriedade tenham feito todos os exercícios propostos durante toda a nossa videoaula, né? Vou disponibilizar também para vocês um arquivo em PDF com todas essas atividades, e aí eu quero que vocês façam e mandem para mim através do meu e-mail ou do meu WhatsApp, certo? Pessoal, conto com vocês, certo? Desde já desejo a vocês bons estudos, espero que vocês estejam cumprindo com seriedade a quarentena de vocês, certo? Se protegendo. E aí, pessoal, eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês, certo? Por mais que seja chato estudar, certo? Não tiro a razão de vocês, já que às vezes pode se tornar uma coisa chata, mas vamos pensar da seguinte forma: ah, eu tenho um sonho, professor, de ser um médico. Ah, eu tenho um sonho de ser um professor, um engenheiro, tenho um sonho de ser aí um fisioterapeuta. Pessoal, vamos pensar o seguinte: enquanto você está aí sentado na sua casa, deitado, jogando Free Fire, brincando, fazendo coisas desnecessárias, existem milhares de outros jovens por aí que têm o mesmo sonho que o seu, pessoal. Enquanto você está parado,
tem gente que está correndo. Então, pessoal, não deixe de estudar. Estudar é a única coisa, pessoal, que pode modificar a vida de cada um de vocês. Eu sou exemplo disso. Eu fui aluno de escola pública em toda a minha fase do estudo, né, no ensino fundamental, no ensino médio. E agora, pessoal, estou cursando uma faculdade pública de matemática pela UES. A UES, pessoal, é uma das mais bem renomadas faculdades de formação de professores do estado e do Brasil, né? Então, pessoal, eu acredito no potencial de cada um de vocês. Acredito que vocês vão fazer a parte de vocês cumprindo na quarentena e também a parte de vocês como estudantes, certo? E a gente só tem a crescer. Pessoal, quero também que vocês deixem aí o feedback da nossa aula. Quero que vocês falem o que vocês acharam desse modelo de aula, o que é que a gente pode melhorar, o que é que tá bom, o que é que tem que continuar. E assim a gente vai melhorando as nossas videoaulas para que a gente possa ter aí 100% de aproveitamento, beleza? As próximas aulas, pessoal, a gente vai ver potenciação, certo? Definição, propriedades e aplicações, notação científica e alguns exercícios propostos. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.